Tinha jogadores regulares e convidados. 4 dos jogadores regulares eram atores famosos, e vou chamar um deles de Jogador X. Oi. Ele acreditava que o dinheiro ganho no jogo era 2 vezes melhor que o ganho no trabalho. Só queria vencer as pessoas e pegar o dinheiro delas. Aqui ele diz pra um dos convidados desistir da mão vencedora. É sério, eu juro. Olha pra mim. Eu juro pela vida da minha mãe que você vai perder. O Jogador X era o melhor jogador da mesa e hoje, esse cara era o pior. Ele tá olhando pras cartas dele. Até um amador ia saber que é a melhor mão em termos matemáticos. O que se chama nuts no poker. Tinha $47 mil no pote e o convidado tinha o nuts. Mas ele ficou confuso porque a estrela de cinema tava falando com ele. Pela vida da minha mãe, cara. Eu não tô brincando com você. Por que tá me falando isso? Porque ou eu tô brincando com você ou você é novo no jogo. Você teve carta ruim a noite inteira, devia ter foldado depois do flop. E eu não quero ganhar mais do seu dinheiro assim. Eu tenho par de dama aqui, cara. Mas sem pressa. Fold. Chupa trouxa. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast número 1 com Harrington do Cash. Esse podcast é focado exclusivamente no poker e em suas nuances, como também em desenvolvimento pessoal, notícias e investimentos. Se você quer saber tudo sobre os bastidores do jogo privado entre celebridades de Hollywood, que era organizado por Molly Bloom, fica comigo nesse podcast porque hoje vamos trocar uma ideia sobre essa história real. Pois é, meus amigos, quem nunca quis estar em uma mesa repleta de estrelas de Hollywood, figurões da mídia e bilionários? Essas figuras estavam constantemente presentes em um jogo privado que tinha Tobey Maguire, o ex-Homem-Aranha, como um dos grandes nomes do jogo. Jogos de poker restritos costumam gerar uma série de perguntas. Como se consegue entrar nesse jogo? Quem está no game? E qual o valor das apostas? Olha, eu lembro que há uns 8 anos atrás eu soube que estava rolando um jogo em minha cidade e acontecia em uma cobertura de um prédio de luxo, com participação de cantores e jogadores de futebol. Esse jogo era organizado por um representante do Best Poker. Eu tentei de tudo para entrar nessa mesa e não consegui. É realmente muito difícil entrar nesses jogos, tanto que para conseguir uma vaga no jogo da Molly, o cara precisava pagar uma boa gorjeta no fim do jogo, ganhando ou perdendo, independente do seu resultado, e ainda tinha que ter um perfil loose. Esse perfil nem de perto se encaixa com o perfil que eu apresento das mesas em que jogo. Nesse jogo da Molly, tinha um cara que perdia muito, mas muita grana mesmo, tipo uns $200 mil por semana, e davam $5 mil de gorjeta só pra ela guardar um lugar pra ele jogar na semana seguinte. Botaram o apelido desse cara de Brad Bad. O nome dele era Brad, e Bad é de ruim mesmo, de donkey, né? Ele nunca ganhou no jogo, mas vai pensando que o malandro é besta. Como todos confiavam e gostavam muito dele, ele conseguia convencer a galera a investir milhões em um fundo de investimento, que na verdade se tratava de um esquema Ponzi. Para quem não está familiarizado com a expressão, esquema Ponzi é uma operação de investimento, só que fraudulenta e sofisticada, do tipo esquema em pirâmide, que envolve a promessa de pagamento de rendimentos muito altos, à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente. Atualmente aqui no Brasil vemos muitos esquemas como esses, só que envolvendo Bitcoin e criptomoedas. E foi esse cara, quando foi pego pelo FBI por causa dos seus rolos financeiros, que realmente revelou o nome dos jogadores e celebridades que jogavam no jogo da Molly, e ainda disse que ela o seduziu a jogar poker compulsivamente, e por causa disso começou a perder muito e acabou se envolvendo em algumas fraudes. Segundo a própria Molly, ela chegou a pedir até para ele parar de jogar, ofereceu livros de poker, cursos para ele estudar e ainda também passou contatos de coaches. E sabe o que esse cara fez? Absolutamente nada. Esses caras não querem aprender a jogar, eles só querem gamblear. Em primeiro lugar, é importante explicar quem diabos é Molly Bloom. Essa história é um pouco antiga. Se não me engano, o livro foi lançado em 2013 e o filme em 2014. No entanto, tem muita gente que ainda não sabe quem são os personagens reais. E hoje eu vou revelar alguns deles com exclusividade para vocês. Molly ficou conhecida como a princesa do poker. Se tornou a maior organizadora de cash games dos Estados Unidos. E esse cash game era frequentado por astros de Hollywood, milionários, empresários, atletas, e a sua vida acabou virando até um filme. Esse filme é o Molly's Game, em português, A Grande Jogada. Tanto no seu livro quanto no filme,
Molly revelou bastidores sobre esses jogos que eram realizados clandestinamente, e em uma entrevista ela chegou a afirmar que teve um jogador que perdeu apenas em uma noite a exorbitante quantia de 100 milhões de dólares. Pois é, essa história não foi revelada nem no filme. Reza a lenda que foi o milionário texano Andy Beal que perdeu essa quantia. Agora pasmem, o pagamento foi realizado no dia seguinte. Para quem não sabe, Andy Beal é um dos poucos jogadores amadores que, quando aparece em Las Vegas, faz tremer os cassinos por onde passa. Fez fortuna no ramo imobiliário e já desafiou os melhores do mundo a jogar por milhões. Hoje em dia é quase comum, principalmente em Macau, encontrar jogadores com 1 milhão até 5 milhões em seu stack. Ele queria jogar com blinds de 1 milhão, 2 milhões. Agora imagine, qual seria o valor mínimo para esse jogo? Tanto que não tinha nenhum jogador com BR capaz de jogar esse jogo. Daí os jogadores tiveram que juntar as suas bancas para encarar o milionário texano. E formaram até um grupo que viraria a ser conhecido como The Corporation. Futuramente faria um podcast sobre essa história. Fiquem ligados, hein? Tá, mas vamos começar do princípio. Tudo começou quando Molly decidiu tirar um ano de folga da faculdade de Direito e partir para Los Angeles para procurar trabalho. Ela acabou trabalhando em vários empregos diferentes antes de se tornar assistente executiva de um desenvolvedor imobiliário, o Darren Feinstein. Esse cara era um dos coproprietários da boate hollywoodiana The Viper Room e conheceu Molly lá. Achou ela muito inteligente e bastante carismática. Também notou que ela conseguia fazer com que os clientes gastassem mais que o normal, sugerindo que consumissem bebidas mais caras. Percebendo a astúcia da garota, logo ofereceu uma oportunidade de emprego para ela trabalhar em seu escritório imobiliário. Em seus relatos, Molly deixou a entender que era constantemente humilhada por Darren. No primeiro dia de trabalho, Darren deu para ela uma lista com nomes de jogadores e a tarefa de enviar uma mensagem para cada um, informando um buy-in, que era de 10k, os blinds, que eram de 50 a 100, e o local. Em menos de 5 minutos, todos já haviam confirmado a presença. Eu achava que o Jim era um imbecil. Mas naquele bloco estavam 9 nomes, junto com os números de celular de algumas das pessoas mais ricas e mais famosas do mundo. Salvei no meu celular e digitei uma simples mensagem. Vai ter um jogo amanhã à noite no Cobra Lounge. Vai ter um buy-in de 10 mil dólares. Os 9 jogadores confirmaram que estariam lá. Ótimo, estarei lá. Legal. Em menos de 90 segundos depois que eu mandei a mensagem. Molly foi com seu melhor vestido, que tinha comprado há 2 anos atrás, e foi para frente da entrada para receber os jogadores. Tobey Maguire, o Homem-Aranha, a cumprimentou, deixou um maço de dinheiro e quando ele ia falar quem ele era, ela disse que já sabia. Quem não reconheceria, né? Depois foi chegando mais e mais celebridades. Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Matt Damon, Macaulay Culkin, Alex Rodrigues, ex-jogador profissional de beisebol e convidado constantemente para participar do Shark Tank americano, Pete Sampras, entre outros. Era muito comum para ela ficar em uma sala repleta de estrelas de cinema, rappers, diretor de cinema, boxeadores, cantores e empresários. Ela dizia que eles jogavam igual a uns degenerados, vomitando fichas e mais fichas, indo de all-in o tempo todo. Em seu livro, Molly apenas menciona celebridades que já haviam sido divulgadas na mídia antes pela imprensa. Ela sempre permaneceu em silêncio sobre os outros jogadores, procurando proteger assim suas identidades. Enquanto os caras ficavam jogando, ela estava pesquisando tudo sobre poker, todas as nomenclaturas, músicas que os jogadores gostavam de ouvir, dicas, estratégias. Se brincar, ela deve ter se tornado bem melhor que muitos jogadores ali. Geralmente o jogo acabava umas 3 da manhã e quem não deixasse uma caixinha para Molly não tinha o lugar garantido na semana seguinte. Para quem não sabe, caixinha é uma espécie de gorjeta. Ela chegou a revelar que no primeiro dia ficou muito envergonhada quando Darren gritou para todos darem gorjeta para ela. Mas depois, quando somou tudo, tomou um susto. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro em uma noite de trabalho. Depois de 6 semanas de gorjeta, reformou seu guarda-roupa, comprando os melhores vestidos, sapatos e joias que se podia imaginar. Ela foi se aproximando bastante do Tobey. Ele a tratava bem,
dava boas gorjetas e a protegia das humilhações do Darren. Segundo ela, em entrevista ao The Observer, Toby era um dos jogadores mais diferenciados entre os regulares. Em um jogo que costumava atrair nomes de Hollywood como Ben Affleck, Matt Damon e bilionários como Andy Beal e Alec Gors, que já figurou entre os 400 homens mais ricos do mundo segundo a Forbes, e produtores de grandes companhias de cinema e TV, o Homem-Aranha estava em um nível muito à frente desses players. Ela já chegou a afirmar que Toby não era somente bom, ele era o tipo de jogador que podia ganhar braceletes da World Series facilmente. Facilmente é foda, né? Se fosse tão fácil assim, por que ele nunca ganhou um até hoje? Toby, que não era bobo nem nada, com frequência chamava o astro Leonardo DiCaprio para participar dos jogos e atrair mais empresários, que não se importava em perder algumas centenas de milhares de dólares para dizer que tinham jogados com a estrela de Titanic e do Lobo de Wall Street. Teve uma noite em que o Darren tomou um fumo grande e ficou muito queimado, e começou a suspeitar que Molly, Toby e o dealer estavam armando pra ele. Eu achei que ele também tinha um trio. Ele tava enrolando até a carta do River e escondeu um par de 8. Foi duro, cara. Você deve o jogo. Eu sei que eu devo o jogo. Quero falar com você um minuto. Tá. No hall. Ele tá roubando? Não. E como sabe? Eu ia saber. Ele e o Diego estão armando pra mim? Não. E vocês dois? Um baralho de 52 cartas produz milhões de padrões aleatórios. Mas quando um perde 2 semanas seguidas, acham que tem alguma coisa estranha acontecendo. Qual é? E nesse dia ele brigou feio com a Molly. E depois falou que não ia pagar mais salário nenhum para ela. Ela, já prevendo o que ia acontecer, tomou a iniciativa, alugou uma suíte no Beverly Hills Hotel por uma noite, no valor de $5.000, comprou um embaralhador automático para a mesa de poker que ela comprou, a comida foi trazida de grandes restaurantes e equipou o bar com bons uísques, champanhes e contratou uma bela baruoma para servir a galera. Eu não ia esperar até que o Jim tirasse o jogo de mim antes de eu executar o meu plano. No dia seguinte, eu marquei um horário no Four Seasons, The Peninsula e Beverly Hills Hotel. Prazer, Molly. A suíte era $5.200 por noite. Gastei $17.000 no embaralhador de cartas que foi instalado na mesa. Mais rápido e mais confiável. Menos paragem nas mãos. A comida foi trazida de Mr. Shaw e pronta para comer nas mesas do lado. Tinha Macallan 18, Belvedere, 1942, Remy Martin e Lafite Rothschild de 88, servidos por uma barwoman que já decorou as bebidas. Corribas e Monte Cristos estavam na casa. Depois, só precisou enviar uma mensagem para os jogadores dizendo que o local do jogo tinha mudado. Bum! O jogo agora era dela. Obviamente que para ela ter esse jogo, precisava do apoio do Tobey Maguire. E para ela manter esse apoio, teve que se submeter a algumas coisas, como, por exemplo, aumentar os blinds e os buy-ins mínimos, algo que ela não concordava. Antes o buy-in era de 10k e os blinds de 50 a 100. E depois passou para buy-in de 50k com blinds em 250 a 500. E ela também constantemente deveria procurar novos fiches para o jogo, já que muitos quebravam e paravam de jogar. Ela foi para boates falar com garçonetes, hosters, bartenders, atendentes. Ela também chegou a ir até no Commerce Cassino. Pagava $1.000 por cada jogador que o Floor mandasse para o jogo. Até um campeão da WSOP ela conseguiu levar para o jogo. E esse campeão tinha ganho o maior prêmio da história da World Series of Poker. Adivinha quem ele era? Pois é, nada mais nada menos que o nosso querido Jamie Gold e os seus $12 milhões. Eu lembro de uma cena até engraçada do Jamie. Geralmente a organização da World Series deixa o prêmio do primeiro lugar em cima da mesa, mas como entretenimento, né? Para compor o cenário para a transmissão da TV. Daí, quando ele ganhou, ele pegou 2 maços de dinheiro, eu não sei exatamente quanto tinha ali, talvez uns 20 mil, e começou a jogar para a torcida. Que cara louco, né? A organização ficou louca, saiu correndo para pegar o dinheiro de volta e depois avisaram a ele que aquele dinheiro ali era só para demonstração. Apesar de ser real, fazia parte do cenário, não era dele. Acredito que muitos já devem saber a história do Jamie Gold, né? Que em menos de 1 ano ele já tinha vomitado nas mesas de cash game todo o prêmio ganho. Ele chegou a participar até de um programa de TV, o High Stakes Poker, encarando jogadores como Patrick Antonius, Doyle Bronstein, Sami Farhad, David Bigliamini, Sfandiari, entre outros.
Molly também revelou sobre um jogador chamado Alan Hilst, que era tipo aqueles tiozões Nietzsche do jogo. Não entendia porque Tobey Maguire permitia que um Nietzsche jogasse na mesa dele, e depois ela ficou sabendo que ele era o seu cavalo. Era algo bem natural para o Homem-Aranha investir em jogadores que ele considerava que tinha edge na mesa. Isso é bem comum também nos cash games aqui do Brasil. Teve uma certa noite que esse cara, Alan Hilst, estava empolgado com uma festa que ia dar para a esposa. Dizia que tinha alugado um enorme espaço, que ia ter caranguejo das neves, lagostas e etc. Tava todo empolgado e começou até a beber. Era algo que geralmente ele não fazia enquanto jogava. Ele tinha dado um buy de 50k e em 1 hora de jogo já estava com 150 mil, ou seja, tinha triplicado o seu buy. Daí acabou tomando um blefe, adivinha de quem? Do Brad Bad, e ficou muito tiltado depois disso. O homem ficou louco, muito queimado. Só que Tobey não podia dar na pinta que cavalava ele. Daí teve que assistir o cara vomitar mais de $1 milhão sem poder fazer nada. No fim do jogo, Alan disse para Molly que não tinha os $1.200.000 para pagar. Só que na semana seguinte, ele apareceu com um cheque nas mãos, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que ela descobriu que quem estava cavalando ele era o Homem-Aranha, e ela não gostou nada disso. Disse que isso abriria brecha para trapaças, que se os jogadores descobrissem, poderia dar muito problema para ela. Na discussão, ironicamente, Tobey a lembrou que ele era o maior ganhador desse jogo e que ela era a segunda maior, e que estava pensando em conversar com os jogadores para colocar um teto nas gorjetas dela. Sabendo o que ela tinha feito com Darren há um tempo atrás, Tobey usou seus sensores de aranha para se antecipar e na semana seguinte mudou o lugar do jogo e só avisou a Molly que o jogo não seria mais no hotel na hora que geralmente o jogo começava, e ela ainda teve que pagar o aluguel, funcionários e etc, sem ter rolado jogo nenhum para ela. Depois disso, como já tinha perdido o jogo das celebridades, ela resolveu ir para Nova York, Wall Street, e foi atrás de grandes figurões para armar agora o seu próprio jogo. Obviamente que ela teve a ajuda das coelhinhas da Playboy. Ela adorava utilizar esse tipo de recurso. E com isso, conseguiu armar um jogo com os judeus russos. Um jogo bem mais pesado do que ela estava acostumada. Agora com um buy mínimo de 250 mil e blinds de 1.000, 2.000. Até então, ela já estava rica sem tirar um só reiki. Só ganhando gorjetas. Mas, em uma oportunidade, ela pensou, por que não? E começou a tirar reiki. Daí o céu foi o limite. Ficou multimilionária. Abre aspas. Nesse jogo, tinha a presença de alguns dos homens mais famosos, ricos e poderosos do mundo. Meu cash game de Nova York tinha um buy-in de $250 mil. Várias pessoas queimavam essa quantia nos primeiros 30 minutos de jogo. Fecha aspas. Disse Molly ao Business Insider. Enfim, acho que todos conhecem o fim da história da Molly. Então, por esse podcast é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência e vamos ficando por aqui.